Olá, tudo bom? Tudo certinho com vocês? Hoje é o dia da comunicação. Será que temos uma comunicação mais assertiva, né? O que está impedindo de a gente fazer melhores comunicações e comunicar com mais facilidade? É o momento da comunicação efetiva, da comunicação assertiva, da comunicação em harmonia, da comunicação eficaz, da comunicação feliz. Né? E a comunicação com nossos parceiros, com a família, com o trabalho, com a gente mesmo. Né? Então, não é somente, porque às vezes tem muitas coisas que a gente diz que não conseguimos nos comunicar com nós mesmos. Né? A gente acaba fazendo um processo interno nosso que nós nos mentimos para nós mesmos. Né? E não contamos a verdade realmente do que nós somos. Né? Então, nos enganamos. A gente vai se enganando em um montão de coisas e, lógico, depois chega uma hora que a comunicação está tão fechada que a gente não consegue nem expressar para o outro o que é. Porque a gente mesmo se auto-enganou por muitas coisas. A gente justifica algumas coisas para não sofrer, para não ter medo, né? E vai justificando, só que chega uma hora que aquilo é uma barreira tão grande que nós mesmos não sabemos mais, perdemos o caminho, né? Então, qual é todo o processo que a dinâmica está fazendo? É justamente isso, ir limpando o caminho. Às vezes, esse caminho não é rápido, porque às vezes tem muitos pontos, né? Muitas camadas. Tem muitas camadas, e às vezes, por isso que o processo às vezes é lento. E muitas pessoas desistem nesse caminho por causa disso. Tá? Por achar assim, não, mas está muito devagar, eu gostaria que a coisa fosse mais rápida, mas às vezes não é, se for mais rápido, você também não aguenta. Porque se está indo devagar, é porque você não aguentaria um processo muito rápido. Porque tudo isso realmente é verdadeiro e passa a ser eficaz quando é feito com consciência. Claro. Então, se nós estamos nos enganando por muitos anos e, de repente, tiramos a tampa e descobrimos toda a mentira que a gente se contou durante tantos anos, será que nós vamos aguentar? Não vamos aguentar. Então, é melhor fazendo devagar, né? Claro, então por isso que se faz pequenas mudanças. Exatamente, se quiser arrumar toda a casa de uma vez só, você não vai conseguir. Então, vai arrumando depois, de pedaço. Arruma primeiro um pedaço, arruma outro pedaço, e no meio desse tempo vai vendo se fica bonitinho, o que mais você pode ir mudando. Agora, tem pessoas que estão prontas para isso. Então, a pessoa que está pronta para fazer uma grande mudança, ela faz a grande mudança. Entendeu? Porque, assim, nós estamos numa sala de aula aqui. Na verdade, a gente está trabalhando com todos os nossos processos, né? E digo nós porque nós também estamos trabalhando na dinâmica, tá? Nós sempre entramos na dinâmica. Porque não adianta curar a vocês e não curar a nós. Então, os problemas que vocês têm, nós também temos, tá? Então, o que acontece? A gente vai trabalhando nossa família, vai trabalhando nossa comunicação, vai trabalhando todos os temas que a gente escolhe também, são processos nossos também. Senão, não teria razão de ser. Né? Porque todos somos unidade. Não tem diferença do que vocês sentem ou do que nós sentimos. Nós sentimos as mesmas coisas que vocês. Tá? Então, o que acontece? Mas nós estamos todos numa sala de aula. Só que é uma sala de aula inteligente. Por quê? Porque alguns saem na frente. Aqueles que já estão mais prontos, nós estamos na mesma sala de aula, mas alguns vão na frente, outros ficam mais para trás. Outros têm mais problemas, ou têm mais questões, ou têm mais medos, ou têm coisas, e vai mais devagar, mas está tudo certo. Porque o importante não é quem vai na frente ou quem vai atrás. Não. É que você fique caminhando, que continue caminhando e avançando e liberando as coisas. E chega uma hora que você se dá conta que a coisa mudou realmente. Né? Porque você começou a liberar daqui, começou a liberar, afrouxar aqui, afrouxar do outro lado, liberar aqui, liberar do outro lado, e em conjunto, quando você libera você libera também a tua família. Né? Então, você vai liberando as coisas e as outras pessoas automaticamente também vão responder de outra maneira, porque os teus pensamentos vão mudando. Porque muda a vibração. Né? Claro, muda a vibração. E aí, então, todos os que estão à tua volta mudam. Claro. E se não mudam, saem da tua vida. Saem do convívio. Do convívio teu. Porque precisa ir para fazer outro caminho. Exatamente. Bom,
Então, por onde começamos? Já começamos. Já Por onde continuamos? Antes de começar melhor, vamos pedir para que as pessoas divulguem a dinâmica, para que compartilhem, porque todo esse processo que a gente está fazendo aqui, de falar com vocês, é um processo do que a gente tirou de cada um de vocês, do trabalho que a gente fez com vocês, individualmente, e a gente passa um comentário geral, né? Trazendo outras informações também. Então, é um processo de consciência. Então, às vezes, uma pessoa que não está na dinâmica, mas que ela assiste esse processo, esse trabalho que a gente faz, ele é um trabalho vivo, ele não é um trabalho morto. Inclusive, você mesmo, se você quiser ver, reveja o vídeo. Você está trabalhando com você também nesse processo, tá? Então, porque ele não é morto, ele é vivo. Então, às vezes, uma coisa que a gente falou que para você não teve importância porque teu cérebro não registrou, porque naquele momento você não estava pronto para registrar. Se você assiste novamente, você pode se dar conta de que opa, isso aí eu não tinha percebido. E às vezes você pode fazer uma mudança, porque o nosso cérebro é muito inteligente. Ele omite, né? Tá? Ele é extremamente inteligente e nós temos uma capacidade dentro de nós infinita que a gente não consegue acessar ainda. Digo ainda porque acho que com todas essas terapias que estão vindo agora, acho que as pessoas vão começar a ficar mais liberadas, né? Vão começar a solucionar problemas mais antigos e aí as coisas começam a se liberar. E não somente se começa a liberar as pessoas, você começa a liberar as árvores, as plantas, as montanhas, as cidades, os animais. Tá? É um conjunto de liberação. Porque quando o ser humano, que é um ser inteligente, ele consegue liberar essas coisas, ele consegue liberar tudo que está na volta. Né? Então, compartilhem, tá? Compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, marquem o sininho, tá? Vão no YouTube, porque isso faz com que as pessoas acabem acessando. Pessoas novas. A gente sabe que tem muitas pessoas por aí que não estão sabendo desse processo e que poderiam ser muito ajudadas com este processo. Tá? Então, talvez a tua parte é, se você compartilhar, ou e se você clicar no sininho, é muito bom. Você, de repente, está ajudando uma pessoa que não tem condições nem de entrar na dinâmica. Tá? Mas se ela prestar atenção nos vídeos, ela pode se beneficiar também. Tá? Então, você vê o quanto é importante, porque não é somente a pessoa que entra na dinâmica. Né? A pessoa que entra na dinâmica faz com que a dinâmica se divulgue, né? Porque, lógico, a gente precisa de dinheiro para poder estar aqui e fazer o processo cada vez melhor. É lógico. Né? Mas, na verdade, esse dinheiro é um dinheiro portal. É justamente para que isso se multiplique, para que muitas pessoas possam entrar, né? e façam esse trabalho e que possam se beneficiar com tudo isso. Claro, claro. E aí, claro, aumentando aí o processo de consciência para todos, melhora tudo, né? Claro. Saúde, todos os comportamentos e todos os assuntos que a gente trata aqui na dinâmica. Porque não quer dizer que, às vezes, a pessoa, por exemplo, mesmo nas famílias, né? Não quer dizer que não tenha brigas. Brigas podem ter, só que não vai chegar a ser uma briga tão grande que os irmãos vão se separar, que não vão se falar nunca mais. Não. Você pode até fazer uma briga, mas essa briga, rapidamente, ela se dissolve. Não era como antigamente, que você, às vezes, irmãos que brigavam e nunca mais se viam. Nunca mais. Né? Ou pais que mandavam embora as filhas porque ficaram grávidas e deletaram a filha por toda a vida. Né? Então, é isso. Então, são coisas que não quer dizer que você vai eliminar e que tudo nós vamos ver no mundo fantasioso de duendes e fadas. Não. Tá? Mas vamos também ter isso, porque eu tenho as duas energias. Né? A gente vai trabalhar com outra energia, mas também isso, porque tudo faz parte. Nós vivemos no mundo dual e a gente não pode esquecer disso. Então, por mais terapias que a gente faça, por mais limpeza que a gente faça, por mais trabalhos que a gente faça, nós não vamos poder evitar que vocês passem por coisas, às vezes, desagradáveis. Porque as coisas desagradáveis são grandes ensinadores. Claro. A questão também é quanto tempo a gente fica nesse... Ou quanto mais rápido conseguimos sair dessa situação. Esse é o processo de expansão da consciência. Esse é o processo de evolução. Não é se te aconteceu alguma coisa, é quanto tempo você fica nisso. Né? E perdura isso. Se você rapidamente consegue resolver isso, pronto. Já o fato de você se dar conta do que você está sentindo e escrever para nós, isso já é muito bom. Isso já está fazendo um exercício com você.
Porque você está focando e dizendo, e quase a maioria, estão evoluindo, a gente fala assim. Muito poucos, assim, que colocaram. Mas tem que ajudar os novos também, os novos que estão chegando, que ainda não entendem muito bem. Então, também a gente pede ajuda a vocês, que às vezes a gente não consegue atender todo mundo, atender a todos. Está tudo liberado, que vocês orientem, que digam como é, né? Porque no começo é meio, né? Depois a gente vai começar a ajustar as coisas, lógico, para o ano que vem vai ter novidades. Né? Mas, de qualquer maneira, todo esse processo, a gente também está em evolução, né? Porque foi uma ideia e a gente está vendo que está ajudando muitas pessoas, está fazendo bem, né? E a gente sente por nós mesmos, né? Na nossa casa as coisas melhoraram muito, né? Então, assim, se a gente está evoluindo, vocês também podem estar evoluindo. Eu acredito que tem famílias aqui que se impõem em todas as dinâmicas, porque realmente está fazendo efeito, porque ninguém é louco de entrar num troço que não está fazendo nada, né? Então, as coisas acabam evoluindo mesmo, né? E melhorando e se acertando os processos. Isso aí. Bom, então aí foi trabalhado aí tudo que vocês foram pedindo, né? Saiu muita... uma das questões interessantes que saíram ainda uma boa parte aí da turminha de hoje, digamos assim, ainda acha que o que nos acontece na vida tem a ver com situações externas, não com a gente mesmo, né? E aí, quando vem a notícia, né? Somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece, né? A gente cria toda a nossa realidade. Mas até aí está tudo certo, né? Então, como posso mudar isso, né? Primeiramente, considerando como uma bênção, porque tudo que aparece na minha frente, eu já sei que fui eu que criei. E assim como eu criei, eu posso também descriar. Ou eu posso criar uma outra coisa. Tá? Então, é um processo de experimentar. Nós estamos... esse processo, esse período de transição aqui, que nós estamos na Terra, é um período de experimentação. Tá? Então, a questão das religiões, que trouxeram muita culpa, que trouxeram muito castigo, né? Então, fica como uma coisa assim, você não é digno, tá? Você é pecador, tá? Então, tudo isso não existe. O que existe é, assim, a gente é co-criador. Então, eu cocrio uma coisa. Se eu gosto, eu continuo naquilo. Se eu não gosto, eu posso mudar. Porque assim como eu cocriei aquilo, eu posso cocriar uma outra coisa. Tá? Então, isso foi trabalhado. Foi trabalhado isso, de sair desse processo de vitimismo, de culpa, disso, daquilo. Né? Então, vamos trabalhando isso, para que tudo fique mais leve, para que a gente se perdoe. Tá? Então, no meio disso, foram encontrados vários eventos traumáticos, vários traumas, tá? Em outras vidas, na infância, e nessa vida mesmo. Sabe, traumas de situações vinculadas ao processo de comunicação, tá? Uns a relação de pais com filho, outro com marido, outro com mulher, outro com irmão, com irmã. Então, tudo isso foi fazendo com que alguns de vocês se recolhessem e fechassem num casulo, tá? Numa concha, tá? E desenvolvessem alguns de vocês até algumas doenças, como pânico, depressão, problemas físicos mesmo, né? Ou que desenvolvessem algum processo limitante comportamental, como ter muita vergonha, ter muita timidez, excesso, tá? Que é o que impede toda essa questão aí da comunicação. Então, tudo isso aí foi trabalhado, tá? Eu trabalhei bastante. Eu também trabalhei muito, saiu bastante coisas de traumas, de coisas, para abrir realmente o coração, limpar todas essas toxinas, tudo isso que impede essa comunicação fluida, né? E também foi uma coisa, porque assim, nós não estamos sozinhos aqui, né? E nós não somos individuais, independentes de tudo. Não, nós estamos juntos a tudo. Então, nós também trazemos parte da nossa família, dos nossos ancestrais. Tá? E também foi puxado coisas dos ancestrais. Muitos de vocês aqui estavam puxando coisas de ancestrais que sofreram muito com a parte da comunicação. Tá? Então, às vezes você diz, mas por que sou tão tímido? Ou por que tenho tanto problema em me comunicar? Né? Por que não consigo falar? Então, mas às vezes você viveu o processo dos teus ancestrais, que foram ou freiras enclausuradas, que não podiam falar. Você imagina, se você teve um ancestral que foi freira enclausurada, que não podia falar,
Você acha que você hoje vai falar abertamente? Não vai, porque isso está no teu sangue. Então, você traz toda essa carga. Você diz, mas por que eu sou tão tímido? Por que eu tenho tanta vergonha? Por que eu não consigo me comunicar? Por que eu não consigo me entender? Lógico, porque você vedou isso em outras vidas, muito. E não interessa se foi você, ou foi tua avó, ou tua bisavó, ou tua tia, não interessa. Foram feitos pactos, juramentos, promessas, um montão de coisas. Isso a gente também foi colocando tudo aí. Todos os pactos, juramentos, promessas, contratos, tudo isso a gente foi trabalhando, foi cortando. Também havia muitas energias discordantes e ataques energéticos. Né? Havia. Foi muito entes, presenças, desencarnados. Sim, isso. Foi limpado bastante. Foi limpo também até a parte todo o sistema de chakras, né? Isso, para se movimentar. O chakra da comunicação. E coincidentemente nós estamos do azul hoje. A gente não combina. Não combina. Hoje a vida foi com azul. A maré azul. A camisa azul. Que é a cor da chakra, do chakra da comunicação. Tá tudo certo. Então, eu trabalho também perdão de tudo isso. Tá? Agora estou me lembrando da última dinâmica. Sai bastante perdão aí em todas as questões, né? Mas, assim, é um perdão, assim, para liberar. Vejam que interessante, para liberar o estar como sou. Tá? Então, eu vou repetir. Estar como sou. Porque geralmente a pessoa fala assim, eu sou como sou. Mas o sou é um ser, é uma coisa permanente. O estar como sou, eu estou assim, tenho esse bloqueio, gostaria de ter mais comunicação. Mas eu não sou assim. Mas não sou assim. Então, foi isso trabalhado. Esse estar como sou e acreditar que realmente é um processo passageiro que eu posso superar. Tá? Fazendo a minha parte e permitindo que os outros façam a deles, como nós estamos fazendo aqui, estamos ajudando vocês aqui, trabalhando com tudo isso aqui, tá? Mas também aí vem uma pergunta, e como posso mudar isso? Como posso melhorar essa questão de passar a me comunicar melhor em todos os sentidos, tá? Comigo mesma, com os outros e com todo o que me rodeia, né? Então, como posso mudar isso? Como eu posso fazer? Tem uma maneira. Uma das maneiras é fazer diferente. Fazer diferente do que eu venho fazendo agora. Mas não é mudar tudo radicalmente, não. Muda uma coisa. Tá? Se eu tenho uma maneira de me comunicar no trabalho, na família, com quem quer que seja o processo ali de comunicação, se ele não está positivo, se não está 100% como eu gostaria que estivesse, posso mudar alguma coisa nesse processo. E ver como que fica. Claro. E experimenta. Não deu certo, não se culpe. Não deu certo, então hoje, amanhã eu vou me comunicar diferente. Entendeu? Porque daí você vai conseguindo se comunicar. Porque, na verdade, quem não está conseguindo se comunicar é você. Só que ele está refletindo no outro. Né? Então você diz, a outra pessoa não me entende. Não, é você que não se entende. Só que, lógico, isso é muito difícil, porque nós passamos, aí isso é uma mentira. Né? Nós passamos muito tempo pensando que o problema era do outro e não nosso. Né? Então, a partir do momento que a gente pensa que tudo estava fora de nós e não dentro de nós, e o que faz o outro nada mais é espelhar aquilo que a gente emite, né? Então, tudo é energia. É tudo energia. Então, o que acontece? A gente não consegue entender por que está acontecendo isso. Então, a comunicação, quando você falha na comunicação, você não está falando com o outro, você está falando com você. Então, pergunta, Rosário, o que você quer comunicar para você que você não está conseguindo? Né? Comece a investigar qual é a verdade disso. O que eu não consigo me comunicar? Porque, às vezes, também, você não está se comunicando com o que você tem que se comunicar. Então, por exemplo, não sei, um processo. Às vezes você quer dizer alguma coisa, mas você diz ao contrário do que você quer dizer. Então, a comunicação falha. E geralmente foi acontecendo também, que aconteceu em muitos aqui, né? Que foi, geralmente, o bloqueio da comunicação teve um evento traumático. Claro, aconteceu algo que acontece, que faz, que tranca essa comunicação. Pode ser nesta vida, pode ser em outra vida, pode ser em outro mundo paralelo. E pode ser tudo ao mesmo tempo. Pode ser tudo ao mesmo tempo. Tá? Por isso que às vezes é tão difícil
o processo. E geralmente o processo da comunicação neste grupo estava mais na emoção, tá? Não estava tanto no físico, nem no espiritual, nem no emocional. Estava localizado na emoção. Tá? Então, são as emoções que trabalham, que parecem furacões dentro de nós, né? Ou terremotos dentro de nós, que nos impedem de nos comunicar. Mas uma coisa muito legal que aconteceu foi de que foram liberados esses traumas 60 segundos antes deles acontecerem. O que quer dizer isso? Que quando a gente faz um processo aqui, de liberação desse processo, a gente elimina esse processo que causou essa comunicação, essa falta de comunicação, 60 segundos antes. Se você limpa 60 segundos antes, conclusão, ele não acontece. Então, não tem mais problema de comunicação. O que pode ficar ainda é um sistema meio holográfico, né? Que ficam restícios de que você acha que é isso que está acontecendo, mas não é. Fica como uma cicatriz energética. Fica como uma cicatriz energética. Tá. E aí, então, mas assim, muitos de vocês também já vão indo melhorando nesse processo, mas o que fica é o hábito, né? Hábito de como eu fazia antes. Então, eu não sei como fazer. Tá, mas como fazer? Primeiro, né? Ou fazer diferente, tá? Do que você vinha fazendo agora, e nesse meio tempo você vai experimentando, vai ficando com aquilo que é melhor, o que não é bom você descarta, tá? E outra das coisas é treinar a fala para alguns, treinar o processo de comunicação, escrever aquilo que você quer, porque daí você tira da mente tudo aquilo que está um turbilhão e você joga no papel e aquilo clareia. Então, escrevam alguma coisa, falem no espelho, isso, tá? Falem com o espelho, para ver como vocês se comunicam. Vocês podem gravar. Às vezes você tem que explicar uma coisa para alguém. Por que eu falo com fulano, eu explico o negócio e a pessoa não entende. Então, grave o que você está falando e ouça o que você diz. Tá? De repente, num posicionamento neutro, para ver se você se entende aquilo que você está falando. Tá? E aí é treinar. É treino. Tudo na vida é treinar. E é o aprender do treinar. Eu estou falando isso porque alguns de vocês colocaram bloqueios realmente na comunicação, mas não na comunicação assim somente com as pessoas. É no falar em público. Tá? Ou quando você tem que apresentar um trabalho, seja na faculdade, nos estudos, ou até mesmo para vender no trabalho. Tá? Então, mais com esse processo específico que eu tô falando. Mas quando é essa parte de você vender alguma coisa, né, ou você no trabalho, alguma palestra, ou falar em público, você tem que ter as coisas escritas primeiro, porque você tem que ter conteúdo. O teu conteúdo do que você vai falar, ele tem que estar dentro de você. Se tiver que decorar, escreva e decore. E fale várias vezes, até você dizer, agora eu não entendi o que eu vou falar. Entendeu? Então, é esse entendimento que você tem que ter. Então, às vezes, precisa de estudo um pouco. Né? Se você vai falar com a família, por exemplo, com o pai, com a mãe, escreva. Não fale. Tudo é um treino. A gente está falando isso aí, tal. De repente, você tem que fazer todo esse processo aqui que a gente está falando para você se desenvolver melhor profissionalmente. Mas isso serve para tudo. Ou seja, a melhora geral na comunicação. Então, por exemplo, se eu tenho um conflito de não boa comunicação com alguém da minha família, faça o mesmo processo. Escreva o assunto que você quer falar com o teu filho, com o teu marido, com quem quer que seja, com a tua mulher, com a tua esposa, quem. Escreva. Depois você vai dar uma resumida. Depois você pode passar por um processo de falar no espelho. Tá? Para você começar a se ouvir e ver o que está. E é desse jeito que melhoram os processos da comunicação. É desse jeito. Né? Se você vai procurar um emprego, por exemplo, decora quem você é. Imagine. Escreve quem eu sou, o que eu faço. Eu vou em tal empresa, o que eu posso falar? Decora, escreve e decora. Imagina a pessoa que está te entrevistando ali no espelho. Tá? E você fala para a pessoa, que você já vai falar para você mesmo, você vai se ver no espelho. Claro. Então, fala para você mesmo, imaginando que aquele você que está no espelho é a pessoa que está te contratando. E a pergunta sempre é, se eu fosse a pessoa que está me contratando, eu me contrataria? Exatamente. Se você se contrataria, tá pronto. Tá? Mas como é tudo treino, você vai treinar. Então, claro. Você vai dizer, claro, eu não me contrataria porque eu nunca falaria isso. Então, não fale. Claro. Não fale isso.
Ah, não, também não me contrataria porque falo tudo truncado e não consigo completar um assunto, uma frase. Então, treine para isso. Porque aí você vai começar a refinar cada coisa. Porque cada um tem a deficiência em algum lugar. Claro. Né? E também, e vai ver que você vai procurar de emprego. Porque, Lógico. por exemplo, se você vai procurar um emprego que vai ser um programador, que ele não pode falar muito, que tem que ser um nerd, não vá falando um montão. Porque senão o cara não vai te dar um emprego. Vai dizer, ó, eu queria um nerd para fazer uma coisa de programação que tem que ficar no computador prestando atenção específica nisso. Né? Você não pode contratar uma pessoa que seja muito animada, muito saltitante, falante, porque ele não vai fazer nada. Ele vai errar todo o processo. É ser coerente de acordo com aquilo que você está. Agora, se você vai ser um vendedor, então vá falando e vendendo, porque senão claro, ninguém vai te contratar. Claro, é fazer o papel daquilo que se requer. Claro. A gente está dando aqui vários exemplos. Né? Por exemplo, se é uma comunicação eficiente com a família, então o que você quer na família? Quer harmonia. Quer harmonia, quer paz. Né? Então, como poderia ter paz na minha família? Quais são as ações que eu posso fazer para que vão gerar paz? Como eu posso melhorar a minha comunicação para que isso aconteça? Então, aí, o ponto 1 também é o seguinte: o que eu quero com relação a esse processo? Com quem que eu quero me comunicar melhor? Tá? Alguns de vocês também colocaram a comunicação com a gente mesmo, ou seja, com vocês mesmos, e perceberam de que tem muita mentira, de que vocês se mentem. Então, lógico, se eu minto para mim mesma, a minha comunicação vai ser deficiente, porque eu vou estar comunicando uma coisa, outra mentira. Que é outra mentira. E aí, lógico, é muito fácil se o outro não me entende. Com relação a relacionamentos, que também aconteceram alguns aqui, que estão procurando a pessoa. É a mesma coisa, pense. Por que eu não estou atraindo uma pessoa que seja do jeito que eu gostaria que fosse, para eu poder me relacionar? Eu estou emitindo uma energia que eu não sou. Claro. Mas também foi arrumado o equilíbrio, né? Do masculino, do feminino, né? De quem eu sou e de quem eu não sou. Né? Então, foi regulado isso. Então, assim, tudo que foi feito por trás é como diz o Axis, né? Vamos destruir e descriar tudo isso. Então, a gente destrói e descria tudo isso aqui no processo que a gente faz. Tá? Então, o que a gente fala aqui é as coisas positivas, né? Para que vocês possam aplicar isso a todo esse processo. Né? E também foi trabalhado também a questão de que eu não sou, eu sou eu, ou seja, o meu processo de mim mesmo, tá? Então, a minha verdade comigo mesmo. Então, e não quem queria que meu pai fosse, mamãe, papai, o irmão, o marido, tá? E às vezes não é nem uma pessoa em si, é a família. Tá? É a força da família, que tem um processo que tem que ser daquele jeito. E aquele membro da família que age diferente, tá? Ele como que não é aceito na família. Então, essa liberação de que eu sou quem eu sou. Não importa se a família vai aceitar ou não vai aceitar, eu preciso seguir o meu caminho. Porque, de todo modo, por mais que eu queira fugir disso, eu vou continuar fazendo isso, porque é o que eu sou. Claro, você não pode se esconder de você mesmo. De qualquer maneira, e se você se esconder demais, o que vai acontecer? Ou um acidente, ou alguma coisa grave que vai fazer com que você seja você. Entendeu? Então, independente disso, não tem o que. Então, muitas coisas assim, muitos pensamentos repetitivos com relação a isso, que parece que ficam presos, né? A comportamentos e tal. Então, por isso que eu já de cara já coloquei esse processo aí. Vamos fazer diferente. Que aí é que vem a consciência, né? Porque, claro que todo esse processo aqui vai liberando, vai deixando mais leve, mas eu preciso fazer a escolha e fazer diferente. Claro, porque se você não escolher fazer diferente, vai limpar um tempo, você vai sentir um pouquinho melhor, mas volta de novo. Porque você continua pegando as mesmas pedras. Você não libera as pedras. Você está mais leve, daí começa a se sentir muito leve e começa a pegar de novo as mesmas pedras. Conclusão, a partir de um determinado tempo, você continua fazendo as mesmas coisas. Porque nós só mudamos a nossa maneira de ser e os nossos hábitos, mudando os hábitos mesmo. São hábitos. É hábito de você falar só negativo, e, né, e foi apagado bastante coisa em relação a isso, né, pensamentos negativos, né, a tristeza, isso, emocionais, toxinas e tudo isso. Então,
a partir desse momento, é um treino. Você começar a falar positivo é um treino. É um hábito. E um dos conselhos também que eu achei um exercício bem interessante de treinamento disso é se imaginar que a trava que você tem com relação à comunicação, ela não existe. É um exercício bem legal. Imaginar que isso não existe. Então, como seria a minha vida se eu não tivesse esse problema na comunicação? Tá? Na minha comunicação com o meu filho, com o meu marido, com o meu patrão, com o meu namorado. Então, como seria a minha vida se eu não tivesse isso? Tá? Então, o que eu faria? Como eu agiria? Escreva. Como eu gostaria de ser? Escreva. Porque aí você vai ter já uma pista de como você pode fazer diferente. Né? Claro. Porque alguns de vocês falam assim, Gabi, mas é para fazer diferente, vai começar por onde? Começa por aí. Começa fazendo suas perguntas. E também, quando você sabe o que você quer, o que você gosta, porque na hora que você está escrevendo como você gostaria de ser, você está sabendo como você é. E você pode riscar, porque você está escrevendo, você se dá conta de alguma coisa, de não, isso aqui não. Mas é muito legal isso, porque tem a consciência. Olha, eu estava falando lá o tempo todo que eu queria isso aqui, e agora que eu estou escrevendo, fica tão esquisito, né? Aqui, da onde que eu tirei que eu queria fazer isso? Ou que eu queria tal coisa, e por isso que o fulano briga comigo, porque o outro que não sei o quê. Então, isso não é isso que você quer. Que ótimo, que maravilha que eu me dei conta. Aí vem a consciência. Que maravilha que eu me dei conta. Então, eu vou riscar isso aqui, porque isso aqui não sou eu, não vou fazer isso. Tá? Então, agora, como seria? Como faria? O que eu vou fazer de diferente? Claro. Tá, então eu vou fazer isso. Tá, eu vou falar com o fulano daquele jeito. Daquele jeito. Não, outra coisa que saiu, que também foi uma das questões que vocês colocaram, é não saber dizer não. Tá? Mas não sabe dizer não porque não sabe o que ele gosta. Ou tem medo, ou tem culpa, ou se castiga. Mas também uma falta disso aqui. Esse exercício para aprender a dizer não é excelente. É excelente. É excelente porque você sabe, anotou lá exatamente o que é que você quer. Então, se alguém vem fora daquele contexto que você escreveu, que era aquilo que você queria, você vai dizer não. Não. Por que não? Você vai lá no papel. Ou mesmo que você diga sim, mas você vai dizer sim, sendo, olha, eu posso abrir uma exceção. Mas o que eu quero não é isso. Mas eu posso abrir uma exceção para você. Para ser mais flexível. E também para você experimentar se realmente você ainda não gosta daquilo. Né? Então, é isso. Mas você já está começando a colocar limites. E não é para outra pessoa. É colocar limites para você. Tá? Porque quem não gosta de alguma coisa é você, não a outra pessoa. Só que nós somos espelhos. Então, tudo que você vê no outro é o que você é. E o que o outro vê de você é o que ele é. Né? Então, é isso. Então, às vezes, se você reclama muito da outra pessoa, mas é você a outra pessoa. Eu vou anular também todas as resistências, todos os bloqueios, processos de inflexibilidade, tá? De ficar batendo na mesma tecla. Todas essas coisas assim foram apagados, foram trabalhados, foram liberados, foram abertos. Eu não mereço, né? Tudo isso, né? Não tenho força de vontade, não posso, não quero, né? Gostaria que fosse assim. Eu vou integrar em vocês também toda uma recursos para que possam lidar melhor com essas situações. Inclusive agora é uma época bem legal, né? Porque a gente está aí no final do ano, está concluindo o ano, estamos entrando agora no 2020, que vai ser um ano maravilhoso, vai ser um ano muito diferente, tá? Em termos também energéticos, quânticos e tudo mais. Então vai haver mais abertura, vão vir novos conhecimentos, novos processos que a gente, inclusive processos que a gente vai ancorar, né? Que já chegaram agora em 2019, mas que estão muito recentes, então vão se implantar, é isso que eu quero dizer, vão se implantar e a gente vai passar a compreender melhor isso, tá? Porque às vezes quando chegam as informações, a gente vai captando aí meio, né? Mas como seria? Vamos pôr assim, é tudo novo, então vamos fazendo. Mas depois não, depois vamos compreendendo melhor. Tá, então isso queria dizer isso, puxa, que legal, então vou poder usar para isso. Então, colocamos um montão de recursos para que vocês se sintam mais leves, mais felizes, tá? Para que possam ter o ano seguinte entrar num ano legal, né? Mais solto, mais livre, mais feliz, né? E que possam melhorar em todos os sentidos, né? Outra questão também é o medo de errar. Tá? O medo, quer dizer, eu não me comunico porque eu tenho medo de falhar, de errar, né?
Mas o que é errar ou acertar? É a mesma coisa. Tá no mesmo... Se você acertar ou você errar, dá na mesma. Tá? Mas esse medo estava impedindo que vocês fizessem isso, né? Que se fizessem essas coisas, que se comunicassem com... Não que vocês fizessem, que vocês se comunicassem com tranquilidade. Né? Então foram apagadas todas as resistências, e resistências que são conhecidas e resistências que não são conhecidas. Porque o pior de tudo e diz que o pior inimigo é aquele que você não conhece. Porque o inimigo que você conhece é fácil de derrotar. Você se prepara. Agora, o inimigo que você não conhece, ele te ataca pelas costas. Né? Então, tem muitas coisas que a gente, dentro de nós, a gente não se conhece, e é isso que impede de a gente se comunicar com tranquilidade. Né? Então, começar a perceber isso. Qual é o inimigo que está ali e que está continuando a se manifestar e que continua persistente na minha vida? Né? Como posso trabalhar isso? Então, você começa a se dar conta que, às vezes, você repete muitas histórias tuas, né? E que você faz todo um processo de consciência, mas daqui a pouco você está caindo nas mesmas coisas. Você caindo e dizendo as mesmas histórias de que quando você começou todo o processo de consciência. E isso é puro hábito. Na verdade, não é. Às vezes você pode ter mudado bastante, mas por falta de um tempo de você criar um hábito novo, vai lá e pega aquele outro hábito. Que já tinha liberado. Mas tem que criar hábitos novos. Entendeu? Porque assim, se você abre um espaço, é a mesma coisa que eu no guarda-roupa. Você abre um espaço para coisas novas. Mas daqui a pouco você, tem um espaço lá no guarda-roupa, vou colocar mais uma coisa velha. Daqui a pouco você não tem mais espaço de novo. Então, deixa espaços para as coisas novas. Sempre deixa uma abertura para que entre o novo. E sempre tenta fazer algum processo novo na tua vida. Aí você vai começar a ser você, a você se dar conta que você é o co-criador de tudo. Né? E que não tem nada externo. O externo que tem é o caminho, é como se fosse uma lanterna, né? Que vai nos indicando, tá indo por aqui, não cai no precipício, né? Vai em frente. É isso. Se amar mais, né? É medo de amar também, né? Uma das questões, principalmente na tireoide, né? É medo de amar. É medo de se amar. E medo de amar os outros. Então, muitos processos da falta de comunicação nos relacionamentos, na família, né? É o quê? É medo de amar. Então, amem. Abram o chakra cardíaco para que possam, todas as coisas que possam fazer, sejam com amor. Né? Porque o processo, a limitação é medo de sofrer, né? Claro. Já é medo de amar porque eu não quero sofrer. Mas a vida é isso. Isso é viver. Não é? Então, tem que eu tenho que me abrir para amar, de todos os jeitos. Para mim e a vida. Né? E se eu sofrer, eu não vejo. Claro. Faz parte do processo. Não tem como, não tem como. E às vezes são coisas que a gente traz de muito tempo. Né? E vem de outras dimensões, de outras vidas, de outros tempos, de nossos ancestrais, e a gente traz toda essa carga. Só que tem que começar a liberar isso. Né? E começar a amar, porque o medo de amar não é nosso, não é essa geração daqui. Várias gerações milhões de anos, que as pessoas não conseguem se amar. Não conseguem amar. Não é uma coisa truncada dessa vida, dessa realidade, desse processo. Não, é um processo que vem carregando. Antigo, muito antigo. Por isso que às vezes é tão difícil de mudar. Mas pelo menos a humanidade está experimentando com relação a isso. Estão fazendo algo diferente. Claro. Ainda não se acertou totalmente, mas muitos. Mas já estão em um processo diferente. Com a segurança na comunicação, ter mais segurança. E aí, como nós podemos ter mais segurança para nos comunicar? Buscando a verdade. Busquem a verdade em tudo. Aconteceu alguma coisa, qual é a verdade disso? Está me doendo a perna, qual é a verdade disso? Estou com um processo na tireoide, qual é a verdade disso? Comecem a perguntar. E você dizer, mas como é que eu vou saber? Como é que não vai vir nenhuma ideia? Vem. Pergunta de noite. E pergunta qual é a verdade, qual é a possibilidade que eu tenho, que eu não vi, que eu não considerei. E no outro dia de manhã, vem algumas ideias de qual é a verdade.
E se você começa a perguntar qual é a verdade, o que estou me enganando, aonde estão os enganos que eu estou levando, as coisas começam a se abrir. É como que o universo começa a te escutar e dizer, ó, agora ela está querendo olhar a verdade. Então, vou mandar a verdade. Porque a verdade sempre teve aí, só que você não havia. E fiquem abertos para todo tipo de informação. Para todo tipo de informação. Às vezes é um detalhe, é alguém que vem, é uma palavra que você vê no outdoor, é um livro que você lê e aquela frase que te chama atenção. Ou um filme. Tudo, um filme, tudo tem a mensagem da resposta que você perguntou. Mas tem que perguntar. Porque, na verdade, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Só que nosso cérebro, ele bloqueia as situações, porque senão a gente enlouqueceria. Se a gente vê tudo o que está acontecendo à nossa volta, nós enlouquecemos. Então, o que faz o nosso cérebro? Ele facciona, ele limita algumas coisas, né? Ele foca em determinadas coisas e a gente não enxerga o resto que tem em volta. Não porque ele não esteja. Está, só que a gente não consegue ver. Então, na hora que a gente faz uma pergunta, vai naquilo direto. Se abre aquilo. É como que aquilo estava escurecido, mas você perguntou, como eu posso melhorar isso? Direciona. Direciona e vai no foco naquilo. Aí vem a resposta. E quanto mais se fizer, mais fácil vai ser. Claro. Quanto mais aprender a fazer, aí está o que eu no começo estive falando, o praticar. Pratica. Porque depois é normal. Te dói alguma coisa e você pergunta, mas qual é a verdade dessa dor? Aí já começa a se abrir. A verdade está ali, só que você não quer ver. Entendeu? Então, hoje é um exercício. Você tem que fazer, tem que me lembrar o que falou a Gabriela e a Rosário. Vamos lá. Qual é a verdade disso? Tá. Vou lá, escrevo e falo a verdade. Só que amanhã você vai estar andando por aí, te doeu alguma coisa, vou falar a verdade disso. E aí é impressionante, experimente fazer isso. Um processo comportamental, mesmo de comunicação. Nós estamos falando da comunicação. Ou mesmo a comunicação com a família. Por que não se entende a família? Qual é a verdade disso? Aonde está a verdade de por que não haver comunicação? Tá? Então, aí começa a se abrir. Bom, e se começa a se montar. Então, já que você falou da família, a próxima dinâmica da semana que vem é a família. Sim, a próxima dinâmica é a família. Lógico, porque sempre sai do processo que a gente faz, né? Faz o processo de coisa, porque a maior liberação hoje da comunicação mesmo foi em relação à família. Tá? Porque a família é como se fosse a origem. Tá? É da família que sai depois. Se você não se comunica bem com a família, você não se comunica bem no trabalho, você não se comunica bem nos relacionamentos, você não se comunica bem com você. Tá? Então, é tudo isso, porque a comunicação com o pai, com a mãe, com a família, com as pessoas, faz parte de você. Você é um ser a partir de um pai e uma mãe. Conheça você ou não conheça você. Real simbólica. Né? Real simbólica, não importa. Não importa que tipo de família. Se você tem uma família e foi abandonada, não interessa, mas você tem um pai e uma mãe. Então, a continuidade, não é a continuidade, vai ser o refinamento. O assunto da semana que vem vai ser a família, porque a gente saiu muito para a gente também, o processo da família hoje, nessa comunicação. Saiu também na processo do Valdir, que também não estava fazendo a família, né? E também saiu de que vai ser 2 dias depois do Natal, porque, na verdade, a próxima dinâmica, a próxima quarta-feira, seria dia 25. Então, a gente está adiando de 25, passou para 27, que é sexta-feira. Isso, que é sexta-feira. Tá? Então, na semana que vem, vocês têm tempo para se inscrever até quinta-feira. Até quinta-feira. Tá? Aí a gente passa o Natal, tal. E olha que interessante. Mas o Natal também é família. Por isso é que interessante, né? Vamos trabalhar a família. E se brigarem muito no Natal, ponha na dinâmica depois. A família. O de presente de Natal, a dinâmica da família. Então vamos trabalhando aí com todo mundo. Se Deus quiser, ano que vem sempre melhor, né? Sempre vai ser melhor. Sempre vai ser melhor. A gente sempre melhora em todos os sentidos, né? Então, né? Como seria fazer essa afirmação, né? Se esse ano for muito bom, o ano seguinte vai ser muito melhor. Muito melhor. Vai abrir um portal, dia 21, tem um portal para vocês abrirem, que é, né? Para pedir as coisas para o próximo ano. Escolham pedir coisas. Façam uma lista do que vocês querem para o próximo ano. Faça uma carta para vocês.
O que eu quero para o próximo ano? Mas a gente fala depois no... Isso eu falo na outra semana. E aí ajuda vocês a fazerem a carta. Mas vamos pensando o que vocês querem, né? Que daí a gente faz um processo para a entrada do novo ano. Tá? E aí vai ser bem legal. Então, participem. Talvez a gente faça no vivo nessa. Não sei se não, fazer ao vivo. Não, acho que não. Tá bom? Então tá. Então